Pois é, a gente vai girar com os nossos comentaristas, tem vários detalhes no dia de hoje em relação às consequências desse processo eleitoral aparentemente fraudado. Há muitas sinalizações nesse sentido e também a maneira como a oposição está sendo pressionada pela ditadura de Nicolás Maduro. Eu vou retomar com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, a gente tem observado muitos incidentes que envolvem a oposição, inclusive a gente tem uma informação, antes de passar a palavra a você, eu quero atualizar a nossa audiência, porque o partido da líder opositora da Venezuela, Maria Corina Machado, denunciou uma invasão à sede nacional da campanha da oposição e ao escritório de Maria Corina Machado nesta madrugada. Essa denúncia acontece em um momento em que o presidente Maduro deu as declarações prometendo ampliar a repressão contra aqueles que questionarem o resultado eleitoral. Dávila, é uma situação muito complicada, muito delicada. O escritório de Maria Corina Machado e também a sede do partido foram invadidos, as paredes pichadas. Aparentemente, os homens de Maduro, ou enfim, pessoas a mando dele, acabaram levando computadores, muitos documentos e, claro, que ele tem se utilizado de todo o aparato estatal para pressionar os opositores e violar todo e qualquer tipo de direito do cidadão venezuelano. Em Dávila? É verdade, Canhata, é mais uma prova dessa ditadura sanguinária que persegue seus adversários, que está cada vez mais constrangida porque não apresenta as atas, que é o que o mundo inteiro exige, e vem perseguindo desde o último domingo os opositores. Agora mesmo, como você bem mostrou aqui nas nossas imagens, invadindo o escritório da oposição, sequestrando líderes da oposição, colocando mais de 1.000 pessoas na cadeia, em prisão de segurança máxima, e agora correndo o risco de vida. Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, o vencedor das eleições presidenciais. Portanto, Maduro escala a violência e mostra que vai usar todo o poder da sua ditadura para inibir, para punir, para castigar os seus opositores. Por isso, mais uma vez, reitero a importância da comunidade internacional aumentar a pressão em torno da Venezuela e não deixar que Maduro faça o que ele prometeu, transformar a Venezuela num banho de sangue. É isso, foi a promessa, inclusive, de Nicolás Maduro, que poderia ter um banho de sangue e também uma guerra civil, caso ele não fosse reeleito. É estranho, né? Mesmo assim, ele cumpre a palavra e transforma a Venezuela nisso que a gente tem observado. Muitas mortes, violência, pressão por todos os lados e os direitos dos venezuelanos não sendo respeitados. Você, delegado Palumbo, queria que trouxesse também a sua reflexão sobre essa pressão exercida pela ditadura de Nicolás Maduro, escritório de Maria Corina Machado, sede do partido dela, invadidos, levaram computadores, documentos, paredes pichadas, móveis destruídos. O narcotraficante está fazendo aquilo que ele falou, banho de sangue. Mais de uma dezena de pessoas já morreram. Tem uma centena aí de sequestrados, de pessoas que desapareceram, que ninguém consegue ter notícia de absolutamente nada. Quando uma pessoa vai presa num país democrático, a polícia mesmo informa para onde ela vai ser levada. Qualquer lugar civilizado, a polícia fala aonde vai levar o preso. Vou levar para tal delegacia e depois ele vai para tal penitenciária. Aí não. Aí é um país sem controle, nas mãos de um facínora, porque ele é um facínora. É por isso que mais de 125 mil venezuelanos já vieram para o Brasil, porque não aguentam mais, não suportam mais as atrocidades que esse facínora está cometendo dia após dia. Isso que ele fez aí no escritório, conforme as imagens, para quem está nos acompanhando pela TV e YouTube, é só o início de um derramamento de sangue ainda maior. E olha lá se não vai se transformar isso numa guerra civil. Por isso a importância do Brasil se posicionar de forma contundente e não ficar falando que está tudo bem, pedindo ata, quer dizer, pede a ata, mas não assina a OEA. Por um voto nós perdemos. E a única coisa que eles estavam pedindo era
entreguem as atas. E ele se recusa a fazer isso. E depois vem com a maior cara de pau, né, de um mentiroso, quanto mais mitomano, dizendo que o judiciário vai resolver isso, que o Conselho Nacional Eleitoral vai resolver isso. Mas, como eu já disse na minha primeira fala, são todos capachos subservientes desse governo ditador. Programa Os Pingos nos Is, nós estamos atualizando a situação na Venezuela, agradecendo a audiência das pessoas que também nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Cristiano Beraldo. Beraldo, nós estamos testemunhando dia após dia as ações de Nicolás Maduro contra a oposição, contra os seus opositores. Agora, Maria Corina Machado, Edmundo Gonzalez e também outros integrantes da oposição correm certamente risco de morte, não? Canhoto, esse é o problema da situação que se instalou na Venezuela diante desse resultado fraudado, claramente roubado, das eleições do último final de semana. Por quê? Agora, caberá a Nicolás Maduro, que consolidou a sua aliança com pessoas estratégicas, tanto do Exército como de outras áreas necessárias para sustentar o governo, eles farão cada vez mais atrocidades para manterem-se no poder. Porque se isso não acontecer, sobretudo diante dessa imensa repercussão internacional, sobretudo dessa convicção, como eu disse, dos países que levam a defesa da democracia, a estabilidade regional a sério, eles sabem que a pressão será muito grande e que se eles não se mantiverem unidos e comprometidos nesse propósito, que com sangue, com sequestro, com invasão do escritório dos opositores, prisões, condenações absurdas a anos e anos de prisão daqueles que ousaram expressar opinião contrária à de Nicolás Maduro e à sua quadrilha, isso tudo coloca um peso muito grande no venezuelano comum, aquele que está ali tentando sobreviver, levar minimamente uma vida decente, que não foi para as ruas, não está ali se manifestando, não é um ativista político, mas é a vítima de tudo isso que acontece. E essas vítimas, a partir de agora, diante do foco total de Nicolás Maduro e sua quadrilha em sustentarem-se nesse poder frágil que eles ainda conseguem segurar, a vida dessas pessoas vai piorar ainda mais e numa velocidade muito rápida. O que deve acontecer nos próximos meses na Venezuela, se nada for feito, vai ser um estado de um momento de incapacidade da população de sobreviver diante das consequências naturais dessa posição completamente isolada que a Venezuela adotou. Então, situação muito difícil do ponto de vista político, mas, sobretudo, situação muito difícil para aquelas pessoas que estão só ali tentando ter comida na mesa para se alimentar e alimentarem as suas famílias. É claro que a gente vai trazer todas as informações, as atualizações durante essa edição de Os Pingos nos Is, mas também teremos convidados especiais. Agora, para a gente entender essas movimentações políticas na Venezuela, toda a expectativa, a gente vai conversar com o Ricardo Hasselman, que é professor de economia de Harvard, a quem eu agradeço demais pela participação. Gracias por hablar con nosotros. Hablarás en español, si pueden responder despacio, todos entenderán. Bueno, para empezar, ¿cómo han sido los últimos días en Venezuela después de las elecciones de domingo? ¿Cómo está el país con esta indefinición? ¿Cuáles son las proyecciones? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el interés en Venezuela. Quisiera resaltar, en primer lugar, los resultados de las elecciones del domingo, porque esas elecciones muestran un país profundamente unificado. En todos los estados del país, más o menos con los mismos resultados, ganó Edmundo González Urrutia,
casi con el 70% de los votos, y eso que no nos dejaron votar a casi 5 millones de venezolanos. Nos quitaron el derecho al voto. A los que estaban en Venezuela no lo dejaron renovar su registro electoral. Pero a pesar de todo eso, en zonas ricas, en zonas pobres, zonas rurales, zonas urbanas, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, todo es una gran mayoría que votó por Edmundo González Urrutia. Maduro perdió en todo el territorio nacional. Entonces, una unificación de Venezuela en torno a la convicción que tenemos que ir por un nuevo camino. Eso fue un logro político fenomenal y es una realidad. Ahora todos los venezolanos sabemos no solamente cuál fue el voto, sino sabemos que todos los demás saben cuál fue el voto. Entonces hay una nueva maioria política em Venezuela. Perfeito. Ricardo, eu vou pedir por gentileza para o senhor esperar, eu vou traduzir uma parte da sua resposta. Enfim, o nosso convidado disse que a Venezuela, diante das eleições, ele pôde observar um país unificado em torno da oposição de Edmundo González. Ele venceu em todas as localidades do país, todos os estados. Ele saiu vencedor nas zonas ricas, zonas pobres, e Maduro perdeu em todos os lugares, inclusive em seus redutos. Eu vou pedir, pode continuar, adelante, por favor. Segundo, el gobierno decidió robarse las elecciones y lo tuvo que hacer de una forma grotesca, de una forma torpe, porque no estaban preparados para mostrar cómo robarse las elecciones. Y lo hicieron en un contexto en que la oposición sí desarrolló la capacidad para mostrar cómo ganó. Entonces la oposición sí agarró todas las actas de votación, de todo de donde se pudo, donde el gobierno no pudo impedir, en el 81% de las mesas, y salió que el resultado que salió, y eso está todo en el internet, entonces queda clarísimo lo que pasó. El que no quiera ver es porque no quiere ver. Si el gobierno brasileño no quiere ver, pues es porque no quiere ver. No es que le falte información para saber lo que pasó. Le está pidiendo más información al Consejo Nacional Electoral, pero ese Consejo Nacional Electoral es el que hizo el robo. Es como pedirle la verdad al ladrón. Perfeito. O nosso convidado disse que o governo atual de Nicolás Maduro decidiu roubar as eleições, fraudar o processo eleitoral, só que eles não estariam preparados para organizar esse processo de fraudar e, ao mesmo tempo, a oposição conseguiu recolher as informações, apresentar, sinalizar ao público as informações de fraude. E, ao final, o nosso convidado, o professor, disse que sobre a posição do Brasil, que estaria aguardando as informações, as atas do CNE, o Conselho Nacional Eleitoral. E aí o nosso convidado, o professor, disse, bom, mas o Conselho Nacional Eleitoral é ligado a Maduro, está completamente corrompido. O senhor pode concluir a sua resposta, por favor. Sí, de modo que ahora tenemos el problema de que tenemos un presidente que robó elecciones, un Consejo Nacional que robó elecciones, un fiscal general de la República que trata de robar elecciones, un Tribunal Supremo de Justicia que está legalizando el robo de elecciones. Y tenemos 3 países, México, Colombia y Brasil, que están tratando de ver alguna forma de darle algo de legitimidad a Maduro. Creo que no lo van a poder lograr. Creo que los brasileños no van a aceptar que el prestigio de Brasil como país se use para legitimar a um dictador. Perfeito. O nosso convidado, ele destacou aqui que, inclusive, o governo da Venezuela decidiu roubar as eleições
inclusive todos os órgãos ali ligados a Nicolás Maduro entrariam em um acordo com ele e para conseguir respaldar essa decisão de fraudar as eleições, ou seja, um presidente que roubou, um Conselho Nacional Eleitoral que ajudou nesse processo, um tribunal que também acaba ratificando esse processo, e aí, por fim, ele menciona aquele comunicado que foi emitido no dia de ontem por México, Colômbia e Brasil, que não foram duros, ou pelo menos não falaram que deveria ter sido mencionado, pelo menos na visão do nosso professor. Eu posso chamar o nosso próximo comentarista para fazer uma nova pergunta? Como não? Claro. Luiz Felipe Dávila, nosso analista político, que também, inclusive, indicou o nome do senhor. Dávila, sua pergunta, por gentileza. Buenas noches, profesor Ricardo Hausmann. Buenas noches. La pregunta es, ¿qué es el destino de Edmundo González y María Corina Machado si la situación en Venezuela se agrava? ¿Hay riesgo de vida para los dos y así matar el candidato que fue el vencedor de las elecciones del último domingo? Resposta, deixa eu só traduzir. Professor, um minuto, por gentileza. O Dávila perguntando sobre a possibilidade do que viria a acontecer com Maria Corina Machado e também Edmundo González, se eles correm risco de vida, enfim, qual é a avaliação do professor? Por favor, sua resposta. Yo creo que vivimos momentos muy peligrosos en Venezuela, muy peligrosos, porque básicamente la única forma en que Maduro se puede quedar en el poder es por la vía del terror. Él perdió toda legitimidad, perdió toda popularidad, está llevando el país a una confrontación, está destruyendo toda institucionalidad, y yo creo que él es capaz de cualquier maldad. Entonces son momentos peligrosos, pero hay un pueblo muy molesto que quiere cambio. Y vamos a ver cómo ocurre esta confrontación entre el pueblo que quiere que su voto cuente, que su voto se traduzca en realidad, y un gobierno que se quiere aferrar al poder con cualquier tipo de violencia. Ricardo Hausmann, professor de economia de Harvard, respondendo a pergunta de Luiz Felipe Dávila, dizendo que sim, a Venezuela vive dias perigosos, os opositores correm sim risco de vida. Maduro perdeu completamente a popularidade ao longo dos últimos anos, está destruindo as instituições, entrando em confronto com a população, enfim, perspectivas muito ruins para a Venezuela. Professor, queremos agradecer sua participação, boa sorte, voltaremos a falar muito em breve. Até a próxima. Pero el pueblo de Venezuela tiene fuerza para enfrentar esta violência. Isso, o povo da Venezuela tem força para enfrentar esse momento e essa violência. Boa sorte, até breve.